Vamos iniciar o nosso estudo, Evangelho segundo Marcos, na sequência, capítulo 8, a partir do versículo 22. Eu peço aos irmãos para abrirem a sua escritura. Vamos à leitura. Chegou a Betsaída e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocassem. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. E mandou para sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Nós temos aí nesse trechinho da leitura a cura de um cego. Aqui Jesus, dos muitos cegos que ele encontrou aí pelo caminho, a quem ele abriu os olhos. Nós vemos aqui ele usar um método pouco comum, que é o de cuspir e fazer um lodo, um barro, e colocar no olho do cego. Em outras narrativas, nós vemos ele fazer coisas semelhantes. Sem levarmos em conta a razão pela qual ele agiu dessa maneira, mas sim que ele curou o cego, nós podemos daqui tirar alguns ensinamentos bastante interessantes. Primeiro, nós vemos que este homem não ficou curado logo que o Senhor fez o lodo, né? Aqui a narrativa não fala sobre o ter feito lodo com a sua saliva, mas em outra passagem ele assim o diz. Então, ele não ficou curado de imediato. Jesus pergunta se ele estava enxergando, e nós vemos que ele disse que ainda estava vendo um tanto confusas as coisas. Eu vejo os homens como árvores que andam, ele disse. E Jesus depois tomou mais uma providência para que ele pudesse ficar curado definitivamente. Nós podemos, na interpretação alegórica, tirar dessa passagem a seguinte lição: nós também, antes de encontrarmos com Jesus, nós éramos cegos para as coisas do Espírito. Não existe luz se não for com Jesus. Ele é a luz que ilumina as coisas e dá às coisas o seu verdadeiro sentido. Se nós não buscarmos a Cristo, nós não saberemos caminhar. E as coisas que nós formos fazer serão como se nós as estivéssemos fazendo no escuro. Tá bem? Essa é a primeira interpretação alegórica que nós podemos dar a este ensinamento, e que é uma realidade. Nós andamos sem Jesus numa verdadeira escuridão. Tá bem? Aí nós vamos conhecer Jesus através da palavra dos pregadores e dos anunciadores da Boa Nova. Ouvimos uma pregação, alguém nos entregou um CD com uma mensagem, nos interessamos por Jesus. E vamos até Ele para que Ele possa mudar a nossa vida definitivamente. Então vemos num primeiro momento que Jesus se dirige a nós, mais ainda depois desse primeiro momento, desses primeiros tempos que nós passamos na igreja ou em contato com a palavra do Senhor, nós ainda não vemos as coisas com clareza.
tudo parece meio confuso. É muito comum encontrarmos crentes que não têm uma visão muito clara sobre as coisas celestiais. Doutrinas que misturam as coisas de Deus com aquelas que são do mundo. E nós temos que trabalhar para compreender com clareza as coisas ensinadas por Jesus. Tá bem? Não é tão simples, não basta dizer que deseja. É preciso fazer um esforço, de maneira que nós tenhamos mesmo uma visão diferente da vida, diferente daquela que tínhamos antes de conhecermos o Senhor. Tá bem? O que aconteceu aí? Que Jesus curou o cego definitivamente, abriu os seus olhos. Jesus pegou o cego e fez com que ele olhasse para cima. E foi então que ele ficou restaurado. A interpretação alegórica, ela nos faz entender que nós só podemos entender a mensagem de Deus, compreender a mensagem do Evangelho, se nós olharmos para as coisas eternas, se nós buscarmos em Jesus a vida celestial, se nós olharmos para cima. Quem tenta olhar para as coisas do Senhor com os olhos no mundo, vão enxergar distorcido, não vão ver com clareza. A missão da igreja é anunciar a salvação, a chegada do reino de Deus, a ressurreição, que é a vida na eternidade, e o perdão dos nossos pecados. Todas estas coisas só têm sentido quando nós cremos que existe uma vida além da morte do corpo. Algumas igrejas evangélicas, infelizmente, ensinam doutrinas falsas, dizendo que não existe vida além do túmulo, que as pessoas ficam dormindo até o dia do juízo. Essas doutrinas não são de Deus. Estes crentes ainda estão vendo turvo, estão vendo as pessoas como árvores que andam, porque não compreendem as coisas eternas. Nós vemos Jesus falar sobre a vida além desse mundo. Nós vemos Moisés e Elias vindo falar com Jesus. Moisés e Elias, eles tinham morrido há muito tempo. O pobre do Elias dizem que foi arrebatado, por isso que ele apareceu, mas Moisés morreu, não é? E na passagem do rico e do Lázaro, nós também vemos o rico que foi indiferente ao sofrimento do pobre, no inferno sofrendo. Ele não ficou dormindo para depois ir para o inferno, no dia do juízo. Ele foi para o inferno já na história contada por Jesus, na parábola. E o Lázaro foi lá para o seio de Abraão, que é o Hades, que é o paraíso. Algumas pessoas inventam coisas, que Jesus desceu à mansão dos mortos para poder recolher o miserável, o Abrão, e levar para o céu. Eles inventam umas doidices, simplesmente para não acreditar que existe vida além da morte do corpo. Que se existir vida mesmo, existem outras pessoas que têm doutrinas que são verdadeiras. E como as nossas igrejas evangélicas, infelizmente, são absolutistas e radicais, elas preferem manter o povo na ignorância do que receber alguma coisa que seja nova. Se Jesus viesse aqui hoje falar sobre vida após o túmulo, com certeza ele seria expulso de boa parte das igrejas evangélicas, que era manter esse status de atraso, de que as pessoas ficam dormindo. Isso porque tiram da letra doutrinas que matam, não doutrinas que dão vida. Nós temos que olhar para cima, para a eternidade, para a vida além do mundo terreno. Lá está a verdadeira vida. Palavra de Jesus. Né? Quando olhamos para cima, nós vemos com clareza. Se nós mantivermos os nossos olhos no mundo, como muita gente mantém, nós vamos ver as coisas de maneira embaraçada, de modo embaraçado, como árvores que andam, segundo o cego aqui. Tá bem? A interpretação aqui é alegórica, viu, irmãos? O que é alegoria? Nós pegamos uma passagem que é real, onde o Senhor curou o homem de uma cegueira, e não curou de forma imediata, e usamos essa história para
mostrar uma situação espiritual que é real, de cegueira, onde nós não compreendemos as coisas do Pai, as coisas do alto. E precisamos que Jesus abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento para a vida eterna. Tá bem? Os irmãos compreenderam até aí, querem perguntar, acrescentar alguma coisa? Perguntar ou acrescentar? Podemos seguir? Vamos lá. Os irmãos veem que aqui não interessa muito a técnica usada por Jesus, porque se cuspíssemos e colocássemos saliva no olho de alguém, com certeza nos tratariam como loucos, não é mesmo? Então não vamos fazer isso, tá certo? Nós não podemos usar a palavra de Deus, a Escritura, de uma forma radical, apegados ao sentido absoluto da letra, mas buscar no ensinamento o Espírito. Senão nós vamos fazer loucuras. Esses tempos atrás, alguns pastores lá nos Estados Unidos resolveram coabitar com serpentes. Como Jesus disse que a serpente não morderia os seus discípulos, né? E se mordesse, não aconteceria nada, nenhum mal. Eles resolveram provar que eles estavam com Cristo, habitando com serpentes venenosas numa casa. Logo foram picados e um morreu, e entraram lá à força e tiraram os homens do meio das serpentes, não é? Então, nós não podemos levar as coisas ao pé da letra. Né? Pois não, pastor? É verdade. Eles esquecem da instrução que o Senhor mesmo disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Não é? Então, se nós colocarmos umas cobras aí para provar a nossa fé, nós estamos tentando o nosso Deus. Tá bem? Podemos até ser picados por uma serpente, às vezes, no lugar onde estamos, num mato, a serviço do Senhor, e pode não acontecer nada com a gente, porque somos do Senhor. Mas não colocar serpentes lá para mostrar que somos do Senhor. Isso não tem qualquer sentido. Tá bem? Vamos seguir aqui com a nossa leitura. E mandou para a sua casa aquele que havia antes sido cego. E disse a ele que não entrasse na aldeia, nem dissesse a ninguém as coisas que haviam se passado. Nós vemos aqui o Senhor, ele dizer para não fazerem propaganda dos milagres que ele fazia. A razão disso era que os judeus esperavam a vinda de um Messias que iria tirá-los da servidão romana. Eles estavam sob escravidão, eram, na verdade, submetidos à vontade de Roma. E isso para os judeus era uma grande humilhação. Eles que eram o povo escolhido, ser colocado sob o poder, né, sob o mando de um povo estranho, era para eles uma grande ofensa. E como havia nas profecias a ideia de que um Messias viria colocar fim ao império do mundo, eles aguardavam a chegada deste Messias. E pensavam que ele iria fazer grandes sinais, fazendo descer fogo do céu sobre o inimigo, né? No meio dos judeus havia essa expectativa. Por isso Jesus não gostava que as pessoas saíssem dizendo dos seus feitos, dos seus milagres, para ele não ser confundido com este Messias que as pessoas esperavam. E as profecias que falavam da sua vinda também afirmavam que ele não seria um profeta que faria alarde. Ele não seria um profeta que iria fazer propaganda dos seus feitos. É um profeta quieto. Por isso o Senhor repreendia aqueles que tinham o desejo no seu coração de falar da glória das suas realizações. Está bem aí? Entenderam sobre essa questão? Gostaria de comentar ou fazer acréscimos? Vamos seguir.
E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho, perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. O Cristo é o esperado, como nós falamos agora mesmo. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos, príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Tá bem? Bem, nós vemos uma pergunta que Jesus faz aqui, faz em outros evangelhos também. O que dizem os homens de mim? Quem dizem que eu sou? E os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, o profeta que haveria de vir, outros que é o Elias, e outros, um dos profetas antigos. E por que eles respondiam assim? Era muito comum entre os judeus a ideia de que os profetas poderiam voltar a viver novamente para cumprir outras missões. Essa era uma ideia comum, muito parecido com reencarnação. É uma doutrina que foi inclusive confirmada por Jesus quando ele diz que João Batista era o Elias que havia de vir, o Elias esperado. Evidente que as igrejas tradicionais, elas não gostam muito de falar disso, porque poderia levar à ideia da reencarnação das pessoas, o que levaria à doutrina espírita, à aceitação dos princípios da doutrina espírita. O que nós temos afirmado quando nos perguntam sobre essas passagens é que a volta dos profetas era uma crença comum. Eles podiam voltar a viver na personalidade de uma outra pessoa para que uma missão fosse cumprida. Essa ideia é comum e nós podemos testificá-la com os ensinamentos das Escrituras. Mas a ideia do renascimento da alma das pessoas comuns, ela não existe na Escritura. Então, não deve ser um ensino da igreja cristã. Tá bem? Ficou claro isso aos irmãos? Pastor Joel. Nós precisamos considerar que o trabalho de Jesus não era muito conhecido. E tinha gente que nem sabia que João Batista tinha batizado Jesus. Ou que João Batista teria vindo como precursor da missão do Cristo. Não sabiam disso. Nós vemos que Judas precisou beijar Jesus para ele ser identificado. Judas beija Jesus na hora da prisão para que os soldados soubessem quem era ele. Eles não conheciam Jesus. Jesus não era conhecido, todo mundo, aquele é Jesus. Ele era um mestre conhecido por algumas pessoas, em alguns lugares, mas ele não havia um conhecimento geral de quem era Jesus. Daí ter suscitado esses comentários. Que ele poderia ser, inclusive, a ressurreição do próprio João Batista. Nesta época, ele já havia sido morto, o João Batista. Foi logo no começo da missão de Jesus que o João Batista foi degolado. O Herodes, em outra passagem, me parece, ele faz essa afirmativa, que Jesus poderia ser o João Batista, a ressurreição do João Batista. O que importa é que havia a gênese, dessa ideia, a ideia de que os profetas podiam voltar a viver.
Isso vem lá da época de Malaquias, quando o povo veio da escravidão na Babilônia. Foi Malaquias que afirmou que o Elias seria enviado novamente para preparar os caminhos de Jesus. Isso está no finalzinho do livro de Malaquias. É o último livro do Velho Testamento. Tá bem? No livro de Daniel, nós temos lá no finalzinho do livro também, quando ele está tendo lá as visões relacionadas com o fim do mundo, existe uma passagem que deixa transparecer a ideia de que o profeta Daniel voltaria a viver no mundo, na herança dele, né, na sua descendência, para cumprir missões de anunciação. Nós acreditamos que sim, é possível que um profeta desse volte a viver pela vontade de Deus. Uma vez que Jesus já existia antes de nascer, é muito difícil alguém contrariar esse princípio, porque Jesus era um profeta. Se o profeta Jesus nasceu, por que um outro profeta não pode nascer também? Foi bebê, não é? Não apareceu do nada. Embora a gestação dele fosse diferente da gestação dos outros profetas, né? Se Deus quiser que isso se passe, eu acredito que possa acontecer. E a ideia de que o profeta Daniel voltaria ao mundo na época do juízo, ela está lá no finalzinho do livro. É só você ir lá e ler direitinho, você vai entender que é isso que ele está dizendo. Ele se levantaria na herança dele, na sua descendência, para poder anunciar a povos, nações e línguas as questões relacionadas com o fim do mundo. Nós acreditamos nisso porque a gente estuda profecia, né? E a interpretação que existe na igreja cristã hoje é fraquinha sobre o fim do mundo. Ela não explica nada. Tem algumas pessoas que acham que entendem o Apocalipse, o que vem sobre a humanidade. Não tem nem ideia. Vai nascer um novo movimento, um movimento acima das igrejas, que são das testemunhas de Cristo. Essas testemunhas é que anunciarão tudo relacionado com o fim dos tempos, que vai ser um desastre e tanto. Nós acreditamos nisso. Se o Daniel vai estar, ou se é simbólico, não importa, mas lá na Escritura dá a entender que sim, que ele vai estar como uma das lideranças, ou talvez até o líder dessas testemunhas, né? Bem possível que sim, há indícios disso, tanto em Daniel quanto no Apocalipse. Tá? Podemos seguir? Alguma pergunta os irmãos gostariam de fazer sobre esse tema? Ficou bem entendido? Olha, ninguém está falando aqui sobre reencarnação, tá bem? Nós estamos falando aqui da volta dos profetas, tá certo? A doutrina da reencarnação é uma doutrina que existe na doutrina espírita e nas doutrinas do Oriente. Na igreja cristã é um princípio que não existe na Bíblia, se não existe na Escritura, não deve ser um ensinamento, pode ser até verdade, mas não deve ser ensinado na igreja, porque não está na Escritura. O renascimento de pessoas comuns é uma doutrina que não está na Escritura, não está no Novo Testamento. Tá bem? Até aí compreendemos direitinho? A volta dos profetas, sim, está tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Seguindo. Vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo. Isso nós temos que declarar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Messias, o enviado para a salvação do mundo e não para a condenação do mundo. No versículo 32, nós vemos que Pedro começou a repreender Jesus. Dizia algumas palavras do Senhor, porque Pedro gostava muito do Senhor. E Pedro não queria que o Senhor fosse morto. Mas o Senhor precisaria morrer, porque a morte do Cordeiro é a nossa salvação. Seria a nossa salvação. Se Jesus não morresse, não haveria salvação. E Pedro não compreendia isso. Por que ele não compreendia? Porque
ele era muito novo ainda. Eles estavam apenas começando o seu apostolado. Eles não sabiam direito o que o Senhor havia vindo fazer. E quando ele começa a tomar cuidado com Jesus, não, nós não permitiremos que o Senhor seja morto e tudo mais. Aí Jesus o repreende, diz, ó, você não sabes o que dizes. Jesus virou para ele e diz, retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas sim as coisas que são dos homens. Olha só, coisas de Deus e coisas dos homens. Coisas de cima, coisas de baixo. Vocês lembram? Olha para cima. Não olha para baixo, não. Se você tentar olhar para baixo, você está envolvido com o Satanás. Olha para cima, para compreender as coisas que são de Deus. Tá bem? Não tem nada pior do que a pessoa estar na igreja pensando apenas nas coisas desse mundo. A fé é frágil. Quando vierem as tempestades, ela não suportará. Não suportará. Amém? Alguma dúvida sobre essa situação de Pedro? Não é porque o Satanás só ficava invocado com Pedro, não. É que Pedro era o mais velho, né, dos discípulos, e era sempre ele que se dirigia a Jesus. Ele era o porta-voz do grupo. E essa é a razão do pobre Pedro ser sempre repreendido pelo Senhor, não é? Ele era como líder dos discípulos, é verdade. Preciosas instruções foram dadas por Jesus a Pedro, devido a ser o mais velho entre eles, né? Como uma liderança, foi considerada a base da igreja, né? Da igreja que haveria de existir ainda. Bem, no catolicismo eles dizem que ele foi o primeiro papa, né? No sentido da liderança, não no sentido católico, tá certo? Vamos concluir o capítulo 8 com os seguintes ensinamentos. Versículo 34. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser andar comigo, não temos uma doutrina de imposição. Não se impõe a doutrina do Evangelho. Se alguém quiser vir após mim, você quer me seguir? Eu quero, Senhor. Muito bem. Então, tome a sua cruz. Olha só. O peso das nossas tribulações, das provas, das nossas responsabilidades. Tome sobre si a sua cruz. Negue-se. O que quer dizer negar-se? Não se preocupar em excesso com a própria felicidade. O mal do mundo é o egoísmo. As pessoas só pensam em si mesmas. Elas não pensam nas outras. Os irmãos percebem? É um espírito que existe nesse mundo. Faz um mal danado. Tá certo? Vou citar um exemplo. Terminei a pregação, todo mundo morrendo de calor. A casa toda fechada. Ninguém pensou em abrir a janela para que os irmãos pudessem sentir uma brisa? Pastor, a gente estava ocupado. Com o quê? Não pensa nos irmãos que estão com calor? O que o pastor fez? Primeira coisa que ele desceu da tribuna foi lá abrir as janelas para o povo poder sentir uma brisa. Aí quando o pastor estava abrindo a janela, os irmãos iam lá, pastor, deixa eu abrir a janela. Mas como? Não vira a janela fechada? Percebe? É uma coisa bobinha, simples, mas mostra como a gente está envolvido no espírito do mundo, onde nós não estamos preocupados com as pessoas. Parece que está tudo bem, parece que está tudo bem. Tenha certeza que lá na sua casa você faz coisa parecida. Você tem muitas coisas que pode fazer pelo bem-estar do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos, das pessoas que vivem com você, no seu trabalho, você não faz. Porque falta o quê?
Falta o amor de Deus. Estamos sendo sufocados pelo espírito do individualismo. Por isso Jesus diz, é preciso negar-se a si mesmo. Se você não conseguir fazer isso, você vai ficar iludido. Daqui a pouco você nem vê as pessoas à tua volta mais. Não se faz nada para ninguém mais. Nós vemos dentro de casa, nós vemos no trabalho, na parte profissional, está um horror. Quem trabalha em empresas, está um horror. Ninguém faz nada por ninguém. O sujeito diz assim, eu só faço a minha obrigação. Condenando a si mesmo, né? Não sabe que está se condenando. Se você só faz a sua obrigação, você não faz nem de coração a sua obrigação. Olha, que situação triste nós estamos vivendo, por causa do quê? O que está sobre o mundo? Que eu falo sempre, qual a palavrinha? Apostasia. Apostasia, a ausência do amor, irmãos. A ausência de vida. Como disse o pastor Joel hoje na sua exortação, presença da morte. A morte está sobre o mundo. Cada dia mais forte, com poder de aprisionar a nós em nós mesmos, nos tornando egoístas, indiferentes ao irmão que está do lado, ao sofrimento do irmão. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Verso 35, qualquer que quiser salvar a sua vida temporal, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida temporal por amor de mim e do Evangelho, esse salvará a verdadeira vida, que é a vida eterna. Irmãos, vamos prejudicar um pouquinho a nossa vida temporal por causa da vida eterna. Amém? Alguns irmãos não têm tempo para nada. Vivem mergulhados na confusão que está lá fora. Ocupados com a vida que lhes será roubada pelo diabo. Não é verdadeiro? Cumpramos com as nossas obrigações. Mas não podemos deixar de reservar o tempo de Deus. Entre a vida do mundo e a vida de Deus, eu fico com Deus. E se eu perder meu emprego, melhor você perder o emprego e viver para Deus, com Ele. Quem vai garantir o teu emprego? Não é verdade? Vamos imaginar uma situação imaginária em que nós ficaríamos divididos entre nós perdermos o nosso emprego, nosso trabalho, e seguirmos com Cristo a uma missão que Ele nos enviou. Até logo emprego. Não tenha dúvida nenhuma. Porque com Cristo nós teremos todas as coisas. Amém? Todas as coisas são nossas na verdade. Até que saia do mundo esse que colocou essa confusão que está aí. Tudo é do povo de Deus. As coisas todas é do povo. E vai ser posto para fora o dono desse poder que foi estabelecido aí. Por Deus, nós não precisamos fazer nada não. Vamos deixar claro, não é? Na palavra. Nós não somos terroristas, nós não estamos aqui promovendo nenhuma revolução, não estamos convidando ninguém para tomar armas, para acabar com o capitalismo, nada disso. Vocês criaram um bichinho que cresceu e agora esse sujeito vai destruir a vida do mundo. Não é preciso fazer nada, sozinho ele se destrói. A gente só vai ficar olhando e pregando a palavra de Deus, para convidar o povo envolvido nessa confusão, para eles passarem para o lado de Jesus. Só vai ter esse lado, o outro lado vai acabar, vai ser destruído. Amém? Enquanto é tempo, aceite Jesus como seu Salvador. Encerra o capítulo, o Senhor dizendo assim, que aproveita o homem ganhar todas as coisas desse mundo e perder o destino da sua alma. O que adianta você ter todas as riquezas e a sua alma parar no inferno? O Senhor, no versículo 38, ele conclui. Olha, no meio dessa geração adúltera, não se pode envergonhar das minhas palavras. Você tem que mostrar que é meu discípulo. Você tem que dizer, aqui você veio.
Nós somos o sal da terra. E se o sal não servir para salgar, pode jogar fora, dizia Jesus. Crente não pode ser mole, não pode ser insosso. Crente não pode ter medo de anunciar, de dar testemunho. Senão, quando ele vier na glória dos seus anjos, ele se envergonhará de nós. Aí nós vamos passar uma vergonha danada, hein, gente? Tá bom? Nós somos as testemunhas de Jesus. Acima de qualquer coisa, não importa a denominação. Não importa de que igreja você faz parte. Não importa. Nós somos as testemunhas de Cristo e cabe a nós anunciar a chegada do Rei. Que nós sejamos abençoados e guardados na divina misericórdia. Que assim seja.